Olá, é uma satisfação enorme ter a companhia de cada pessoa que acompanha o nosso trabalho por aqui. Bom, o nosso grande objetivo hoje é entender como as engrenagens de um sucesso corporativo colossal podem de fato ser ajustadas e aplicadas diretamente na nossa própria jornada de crescimento pessoal e profissional. E claro, sem aqueles jargões corporativos complicados. O foco é entender na prática o que realmente faz a diferença e gera resultados de verdade. Vamos direto ao ponto. Imagina o seguinte cenário. Início dos anos 90, lá em Seattle. Uma pequena empresa emergente onde a equipe trabalhava amontoada em mesas feitas, literalmente de portas de madeira improvisadas. Como é que um negócio desse se transforma em uma gigante global inquestionável? O mais fascinante é perceber que esse crescimento absurdo não foi obra do acaso. Não foi só estar no lugar certo na hora certa, sabe? Pelo contrário, foi resultado de um método extremamente deliberado, disciplinado, uma construção muito rigorosa. E tudo isso começa exatamente com uma filosofia inabalável, a obsessão pelo cliente. Colocar quem consome em primeiro lugar não é só uma frase bonita para colocar na parede. É, na verdade, um motor principal para gerar valor real a longo prazo. A grande sacada aqui é entender que, ao invés de ficar olhando de forma obsessiva para a concorrência, o foco verdadeiro tem que estar nas pessoas que usam o produto ou serviço e no que elas realmente precisam para resolver um problema. Para se ter uma ideia do tamanho do impacto disso, essa filosofia de obsessão genuína levou a empresa a bater a marca de 100 bilhões de dólares em vendas anuais lá em 2015. E o detalhe mais impressionante, eles atingiram esse número mais rápido do que qualquer outra organização na história do mundo. Isso tira a ideia do papel e prova de forma muito prática o imenso poder desses métodos na vida real, indo muito além da teoria. Mas ter apenas boas intenções simplesmente não é suficiente, certo? Para escalar o sucesso sem perder a mão na qualidade, a gente precisa adotar os chamados mecanismos. Mecanismos são aqueles processos consistentes e repetidos que servem justamente para transformar princípios teóricos abstratos em hábitos diários. É a garantia estrutural de que não importa o quanto a organização cresça, a essência e a excelência da execução vão continuar ali presentes todos os dias. Trazendo isso um pouco mais para a prática, a gente pode comparar o modelo tradicional de contratação, que muitas vezes é baseado na intuição e naquela urgência de tapar um buraco logo, com o rigoroso mecanismo conhecido como elevador de padrão. A lógica do elevador de padrão é impressionante. Ele exige que cada nova pessoa que entre na equipe levante obrigatoriamente a média de qualidade do grupo existente. Não serve ser só adequado, tem que ser melhor, em algum aspecto relevante. E a essência para proteger essa qualidade a longo prazo está no veto. O processo do elevador de padrão dá a um avaliador específico um poder quase que absoluto, que é o poder de veto. Esse avaliador não sofre com aquela pressão diária do tempo. Ele pode barrar qualquer contratação, eliminando totalmente a influência da pressa. Levando isso para o nosso dia a dia, quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas só para resolver um desconforto rápido, acabando por sacrificar a nossa qualidade de vida no futuro? Um outro mecanismo fascinante que transformou o mercado é o conceito de trabalhar de trás para frente. Essa foi exatamente a metodologia por trás de grandes inovações como os serviços em nuvem. Ao invés de criar um produto a portas fechadas e depois tentar empurrar isso para as pessoas, esse processo exige que a criação comece pela experiência final e perfeita. É uma busca implacável pela verdade, que acaba economizando um tempo valiosíssimo ao forçar o questionamento de todas as suposições antes mesmo de se construir qualquer coisa. E os passos exatos dessa metodologia são simples, mas extremamente rigorosos. Passo 1. Definir com total clareza qual será a experiência ideal. Passo 2. Escrever um comunicado à imprensa como se a novidade já estivesse sendo lançada hoje mesmo. E passo 3. Criar uma lista rigorosa de perguntas frequentes. Escrever esse comunicado e já antecipar as dúvidas mais difíceis logo de cara força uma clareza mental absurda, o que impede aquele desperdício de meses de esforço correndo atrás da meta errada. Outro fator que mudou o jogo de verdade foi a transição drástica na forma de comunicação interna. Houve um abandono completo daquelas apresentações de slides mais superficiais, que foram trocadas por narrativas profundas, rigorosas e escritas em 6 páginas. Quando a gente se obriga a organizar ideias complexas no formato de um texto corrido, desenvolvemos uma compreensão muito mais rica sobre os detalhes. O texto não deixa a gente esconder falhas de lógica e isso fatalmente leva a decisões mais inteligentes e embasadas.
Certo, mas como a gente traz toda essa sabedoria corporativa para o nosso cotidiano, para buscar liberdade e crescimento contínuo? Primeiro, focando pesado em métricas de entrada que a gente consegue de fato controlar, como nosso esforço diário e a leitura. Segundo, tentando escrever as narrativas dos nossos próprios projetos de vida antes de dar o primeiro passo. Terceiro, praticando uma paciência extrema. E, por fim, atuando como nosso próprio elevador de padrão, exigindo sempre uma evolução contínua. E isso nos deixa com uma reflexão bem provocativa. Será que estamos construindo os nossos projetos de vida trabalhando de trás para frente? Partindo dos nossos verdadeiros objetivos? É fundamental pensar nisso. Antes de investir os melhores anos em uma carreira, num relacionamento ou em um negócio, a gente já parou para questionar as premissas? Já desenhamos como seria a experiência final de sucesso para ter absoluta certeza de que não estamos correndo uma longa jornada na direção errada? E assim nós concluímos a nossa explicação de hoje. Lembrando que este roteiro e a apresentação foram desenvolvidos pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro. Nosso canal foi criado especialmente para o público que busca conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. Convidamos cada pessoa a curtir, comentar e compartilhar o conteúdo, além de se inscrever no canal. Esse apoio é gigantesco e totalmente essencial para garantirmos a continuidade desse nosso projeto. Gostou deste conteúdo? Veja a análise em nosso blog, terceirocérebro@blogspots.com. Por lá, existe muito mais material estruturado e aprofundado para continuarmos esse desenvolvimento constante. Entre em contato com a gente para solicitar uma apresentação gratuita do conteúdo em PowerPoint. Envie um e-mail para cerebroterceiro@gmail.com. Nosso único pedido é que se inscreve em nosso canal no YouTube. Para finalizar com total transparência, as referências bibliográficas do nosso estudo de hoje se baseiam na excelente obra Obsessão pelo Cliente, escrita por Colin Breyer e Bill Carr. Afinal, o conhecimento que transforma é aquele que a gente aplica todos os dias na prática. Fique então a reflexão final. Qual mecanismo nós vamos implementar hoje para garantir que o nosso futuro seja uma construção deliberada e não apenas uma obra do acaso? Muito obrigada pela companhia, continuemos cultivando a mente e até o nosso próximo encontro.